Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Vlog Pagão para falar um pouquinho de bruxaria, um pouquinho de tarô, né? Um pouquinho dessas coisas que eu particularmente sou apaixonada e não consigo viver sem. Em março, agora, né? No comecinho agora de março, nós vamos iniciar mais um grupo de estudos do Sibilando. Para quem não conhece, o Sibilando é um grupo de estudos que a gente faz virtualmente, através de e-mails e tal, sobre os arcanos maiores do tarô. Então, o Sibilando está começando agora em março, nós vamos iniciar, acredito que no dia 5 de março, com o nosso primeiro arcano, que será o Louco, e vocês estão convidados para vocês fazerem seu cadastramento, para começar a receber as mensagens e participar efetivamente do Sibilando. Vocês podem mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui para vocês, que é um endereço de cadastramento no Sibilando no Yahoo Grupos. Importante, até o dia 29 de fevereiro, ou seja, até o dia 29 desse mês agora, a gente aceita as pessoas novas, tá? Depois do dia 29, não aceitamos mais. Por quê? Porque aí a gente inicia os estudos, então é muito ruim a pessoa entrar no meio e tal, acaba ficando meio perdida, certo? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu pensei bastante para fazer e fiquei refletindo bastante sobre a importância do tema que a gente vai abordar hoje, né? Que são os caminhos do sacerdócio e a sua relação com o tarô, ok? A bruxaria, em suas mais diversas vertentes, é um caminho, assim, eu tô falando bruxaria aqui no modo geral, é um caminho sacerdotal. O que significa isso? Significa que você, a partir do momento que você trilha o caminho dos deuses, você se torna, num primeiro momento até, um representante dos deuses na Terra, ok? Isso é ser um sacerdote. E então, as pessoas entram na bruxaria, começam a trilhar o caminho da bruxaria, e aí elas descobrem que, puxa, que máximo, eu posso ser um sacerdote, eu posso ser uma sacerdotisa. Uau, que máximo, né? E aí, com o advento da internet, então, a gente acha milhões de sacerdotes e sacerdotisas high-tech, né? Aqueles sacerdotes, aquelas sacerdotisas que, nossa, né? Na internet sabe tudo, assim. O cara é, assim, nossa, sumidade em bruxaria, em sacerdócio. Mas o sacerdócio, ele é composto de muito mais serviço do que a gente pensa, né? Do que muitas pessoas pensam. Ser um sacerdote é ser, na verdade, um dos maiores servidores dos deuses, né? O sacerdote, dentro de uma tradição, dentro de um círculo, né? Com os seus aprendizes, ele é aquele que mais trabalha, ele acaba tendo mais trabalho. Um sacerdote, uma sacerdotisa, são instrumentos, são os despertadores dos dedicados, daqueles que estão começando no caminho da arte, né? Então, ele vai ser uma espécie de motor, né? A mola, né? Por trás daquela pessoa que está iniciando. Então, qual que é a função de um sacerdote, né? A função de um sacerdote não é somente ensinar os preceitos formais, os conceitos formais, também é isso. Mas não é só isso, né? O sacerdote de verdade, ele é o canal dos mistérios dos deuses, né? E isso é muito profundo, e vocês vão perceber no decorrer da vida de vocês que isso é muito real, né? Aqueles que realmente continuarem trilhando o caminho, um dia se tornarem sacerdotes, vocês vão perceber que isso é muito real e muito mais profundo do que eu mesmo estou falando aqui pra vocês. Outra questão importante com relação ao sacerdócio, e que é muito debatido, muito discutido na bruxaria, assim, desde que eu me entendo por bruxa, é uma discussão sem fim. Pessoas que são solitárias, bruxos solitários, são sacerdotes? Bruxo solitário pode dedicar outras pessoas? Pessoas que são bruxos solitários podem iniciar outras pessoas? E depois da iniciação? Tem opinião para tudo quanto é lado, tá? Confusão é danada, as pessoas que têm assim mais contato com a internet sabem disso, né, que é um debate sem fim, e longe de mim querer também polemizar, mas eu tenho a minha opinião, né, na verdade não é nenhuma opinião, é vivência mesmo, né, é plenamente possível uma pessoa ser iniciada pelos deuses,
né? Que muita gente fala de auto-iniciação, mas a iniciação pelos deuses, né? A auto-iniciação é aquela pessoa que trilha o caminho solitário e que se inicia, passa a ser um iniciado, passa a ser um desperto, né? E isso acontece pela mão dos deuses. É claro que é um processo bem mais difícil e às vezes demora mais até do que uma pessoa que tem alguém para trilhar junto, para ajudar nesse processo. Mas é plenamente possível uma pessoa ser iniciada, né? O que as pessoas chamam então de auto-iniciação. É possível então, de acordo com a minha vivência também, uma pessoa dedicar a outra pessoa, ou seja, ensinar os preceitos básicos da arte, né? Ensinar os primeiros passos, né? As primeiras curas, os primeiros meandros da arte, os primeiros mistérios, né? Na verdade não é a gente, sacerdote, que ensina os mistérios, nós somos o canal dos deuses para que aquela própria pessoa que é o dedicado tenha os insights, se ligue, né? É possível então também uma pessoa que é iniciado pelos deuses ou auto-iniciado, iniciar outra pessoa sim, né? Ensinar todo o processo sacerdotal que, embora tenha começado lá na dedicação, ele se desenvolve mais fortemente após a iniciação, é plenamente possível sim. É óbvio que isso é difícil, gente, não é fácil não. Depois da iniciação, então, um sacerdote iniciador, né? Porque como diz a minha querida Mavesper, que eu adoro demais, um beijo pra você, ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim, uma coisa é você formar um iniciado, outra coisa é você formar um iniciador. E é verdade, viu, gente? É bem mais complicado, inclusive. Então você tem a pessoa que é iniciada, então ela passa a trilhar o caminho para aprender a ser um iniciador. Então chega um determinado momento que ela então está preparada para iniciar outras pessoas. Porque também, depois da iniciação, você tem alguns estudos formais, sim. Você tem um aprofundamento formal. Mas além disso, você vai ensinar aquela pessoa você vai ensinar ela a ser um instrumento dos deuses para que ela ajude outras pessoas. Gente, é super complicado. É super complicado. A minha primeira iniciada, ela com certeza vai ver este vídeo. Puxa, ela fez realmente um voto de muita confiança, de perfeito amor e perfeita confiança comigo. Porque ela, sabendo que ela era a primeira, ela foi, está sendo ainda, né? Porque não terminou todo o processo dela, minha cobaia. Né? Ela foi a minha cobaia. Então, o que acontece? Às vezes demorava para eu mandar coisas para ela. Por quê? Porque assim, não é só pegar e falar assim, então tá, agora eu vou mandar uns textos para ela, para ensinar ela como, sei lá, como que ela vai dirigir as pessoas que vão surgir na vida dela e tal. E aí eu não queria fazer isso, porque o negócio, o buraco é mais embaixo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar com os deuses, né, a refletir, consultar os deuses, para ver como é que eu ia fazer isso, né? Então, houve toda uma estrutura por fora, né, por trás disso. Uma estrutura material, realmente, e que acompanhou também o meu próprio desenvolvimento. Então eu mesma tive que voltar, olhar para trás e falar, nossa, então tá, tudo isso aqui que aconteceu comigo no passado, eu tenho que estruturar, ensinar essa pessoa a ser um moldador, né? A pessoa que vai ser um moldador de outras pessoas. Gente, isso é sério pra caramba, né? Isso é sério pra caramba. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, para que vocês saibam que, pela minha vivência, pela minha experiência, é plenamente possível, sim, uma pessoa, através da sua conexão com os deuses, porque eles são quem realmente fazem o trabalho todo, a gente só é aqui um despachante deles. Então, eles que fazem todo o trabalho, né? Não que a gente não tenha também. Então, seja você um brilho solitário, seja você uma pessoa que foi iniciada dentro de uma tradição, dentro de um coven e tal, saiba que o caminho sacerdotal ele é verdadeiro quando ele é verdadeiramente trilhado, né? Que está muito além de simples estudo formal e conceitos da arte, saber muito bem sobre determinada civilização antiga, ou ser assim uma pessoa que tem milhões de iniciados e um monte de dedicados e tá numa tradição poderosa. Gente, vai muito além disso, tá? É claro, é óbvio, e é por isso que eu respeito as pessoas que também têm um pouco de pé atrás com relação aos auto-iniciados, porque a gente vê, eu comecei falando da vaidade, né? Tem bastante vaidade aqui na bruxaria como um todo.
Então, é muito perigoso, assim como tem a vaidade, existe a pessoa que às vezes não é uma pessoa preparada, não é mesmo, não é uma pessoa totalmente despreparada e ela se reveste de um falso sacerdócio, né? E aí então ela vai e começa a fazer um monte de coisas e tal, e às vezes a pessoa tem uma verve muito boa, a pessoa fala bem ou escreve muito bem, né? Hoje a internet é um veículo muito importante de disseminação e de informação a respeito de bruxaria, e por ser grande, ele também tem muita porcaria. Então às vezes a pessoa olha assim e fala, nossa, que cara fantástico, ou que mulher fantástica e tal. Mas quando você vai ver lá no fundo mesmo, não é bem por aí não. A pessoa não é realmente um sacerdote. Então eu respeito as pessoas que criticam, que olham com reservas a questão da auto-iniciação. Porque muitas vezes realmente, como que você vai saber se essa pessoa realmente é um sacerdote? É pela observação. Preste muita atenção nas pessoas, né? Como que é a conduta delas, né? Como que ela lida com as outras pessoas. Não assim, tá? Não aquela coisa diplomática. Porque o mundo é assim, na vida a gente tem que ser diplomático com as pessoas no modo geral. Para poder viver em sociedade, né? A gente aprende muito isso no trabalho. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você observe um pouquinho mais de perto essas pessoas que se dizem sacerdotes, sacerdotisas. Não olhem apenas pela internet. Olhem a vida delas, olhem como que ela conduz a vida dela, né? Não estou dizendo que ser bruxo, ser sacerdote significa não ter problemas. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você observe como essa pessoa, ela encara os problemas da vida dela, né? Como é que ela trata as pessoas de dentro da tradição dela, né? Como é que ela trata os seus dedicados, como é que ela trata os seus iniciados, como é que ela trata as pessoas que a iniciaram, né? Os ancestrais da arte dela, como é que ela trata, né? Ela é uma pessoa que tem maledicência, uma pessoa que fala mal dos outros, né? Presta atenção. Ajam assim com todos, né? Ajam assim também, não só com as pessoas que são bruxos solitários, né? Eu gosto muito de usar duas expressões para a iniciação, que é a iniciação formal, que são os conceitos, aprender, né, a traçar círculo, aprender a roda do ano e coisas e tal, que é importante. Mas existe uma iniciação, um processo iniciático muito mais profundo que deveria vir junto com essa iniciação formal, com esse processo iniciático formal, que eu chamo de iniciação substancial. Por quê? Né? Acho que é porque eu vim de uma formação do direito, né? Então essas palavras, assim, pra mim fazem sentido. Mas substancial por quê? Porque tem a ver com a sua substância, com o seu interior, com a sua essência. A iniciação, todo o processo iniciático, ele tem que ter uma transformação interna, né? E tem que começar exatamente lá na dedicação. Começa lá na dedicação e vai pro resto da vida, né? Acompanhando sempre a sua iniciação formal, a iniciação de conteúdo puramente conceitual e prático, né? Ritualístico. Bom, tudo isso porque, Lua, o que você tá falando tanto de sacerdócio aí? Cadê o tarô? Cadê o tarô? Então, vamos fazer então algumas relações, né, do caminho sacerdotal com o tarô? Vamos começar. Então eu vou abordar aqui alguns arcanos com vocês, né? Hoje não só arcanos maiores, como também alguns arcanos menores, ok? Bom, primeiro de tudo, gente, vamos falar de um arcano que mostra muito a gente como um recém-iniciado, né? Um recém-iniciado, mas que ainda não é um iniciador. Bom, o arcano 1, ele simboliza o quê? Vamos falar então da sua interpretação tradicional. O arcano 1, o mago, ele é o início, né? Ele é aquele começo, né? Marca muito pessoas que são potencialmente fantásticas, potencialmente talentosas, podemos dizer assim. Marca o princípio de algo com grandes chances de dar certo, desde que toda a execução que se proceda após esse início se dê de maneira correta, né? Então o mago numa jogada, ele pode simbolizar tanto uma pessoa que tem um grande potencial para alguma coisa, como uma situação, tá?
que também tem um grande potencial para ser positiva. Obviamente, isso é algo geral, tá? Bem geralzinho. O que tudo isso tem a ver com o sacerdócio? Bom, porque a gente consegue enxergar no mago aquela pessoa que está começando, né? Que é um sacerdote lá do comecinho do seu sacerdócio, assim, né? Um iniciado, né? Um recém-iniciado. Então é aquela pessoa que, poxa, ela já detém alguns conhecimentos. Se você olhar o arcano do mago, ele tá geralmente numa bancada, assim, e tá manipulando os 4 elementos, né? Que são a base aí para muita coisa na arte. O estudo dos elementos é realmente extremamente importante no meu modo de pensar, porque é a base estrutural de toda a magia que a gente trabalha bastante em questão de bruxaria e magia natural. Então o mago, você pode perceber que ele já manipula os elementos, né? Geralmente ele tá lá com a varinha, né? O bastão para cima. E ele tem o infinito, né? Geralmente você vê no Waite, nas cartas do Waite, você vê o símbolo do infinito. Então o mago tem infinitas possibilidades, né? Isso é o símbolo do infinito acima de sua cabeça. E o que é isso, se não como que a gente pode enxergar isso e fazer a relação com o caminho sacerdotal? Gente, é isso mesmo, né? Quando a gente começa a trilhar o nosso caminho sacerdotal, na verdade, até quando a gente começa a trilhar o nosso caminho na arte, nós temos aí infinitas possibilidades, né? Nós temos a possibilidade de um dia se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa, né? E um iniciador. O objetivo do mago é, na verdade, se tornar um hierofante, né? É um dia ele possa ser um hierofante. O hierofante, as pessoas no geral, principalmente a gente que é pagão, a gente olha essa carta um pouco meio com receio, meio com um pouquinho de asco, porque se a gente for pegar a história do tarô, né, o tarô impresso aí lá para o século XIII, XIV e assim em diante, a gente tinha a figura do Papa, né, era até assim que era chamado esse arcano. O Papa, porque na verdade por todo o contexto histórico, né, que se você for falar com as massas, quem é o sacerdote máximo para as massas no geral? O Papa, né? Dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo católico. Mas, se a gente for olhar aqui para o nosso mundo pagão, um hierofante é um grande sacerdote, né? Hierofante é o grande sacerdote, é o grande mestre, é aquele que é o iniciador de outras pessoas. Numa interpretação tradicional, o hierofante, ele é aquele que fala para as massas. Ele pode ser um grande conselheiro, ele pode ser um grande professor, um grande terapeuta, um grande mestre na vida da gente. Aquela pessoa que os outros buscam os seus conselhos, porque uma pessoa que já trilhou a vida, já conhece muita coisa, então é alguém em quem a gente pode confiar os nossos mais profundos segredos, né? E ele é o sumo sacerdote, né? Em muitos tarôs aí mais modernos, no tarô até da Ellen Kenno-Reed, que eu já tive a oportunidade de mostrar o livro para vocês, o tarô das bruxas, ele é o sumo sacerdote, né? Eu tenho um ex-aluno que é o Dan, um beijo para você, que ele sempre brincava assim quando eu falava para ele, então, quem é o hierofante? Aí ele dizia, o hierofante é o namorado da sacerdotisa, né? E é verdade, né? Ele é o sumo sacerdote. E a sacerdotisa é também a suma sacerdotisa. Que até na linguagem da sacerdotisa é mais próximo do nosso mundo. Até mesmo a palavra hierofante, né? Hierofante vem de hieros, que significa sagrado, né? E é muito interessante a gente fazer uma relação até do hierofante com o hierogamos, né? Um grande mistério aí que está na carta e tem muita relação até com a posição do hierofante no próprio arcano, né? Que são as mãos, uma mão para cima e outra para baixo, né? E aí fica para vocês pesquisarem e se aprofundarem nisso, né? E o fante, ele tem a ver com uma palavra que significa, na verdade, revelar, né? Trazer à luz, né? Que está muito ligada com a revelação de mistérios. Então, o hierofante, o grande sacerdote, um sacerdote realmente da arte, ele é aquele que traz para aqueles que estão aprendendo a arte o sagrado, a luz, né? E também as trevas, porque dizer que traz a luz
também é uma visão um pouquinho limitada desse arcano, né? Ele traz tanto a luz quanto as trevas, né? E isso é um papel de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Agora, tanto o mago quanto o hierofante, a gente pode enxergar aí falsos mestres, né? No mago, aquela pessoa que, na verdade, mal saiu das fraldas, né? Mal saiu das fraldas de todo o caminho que tem sério na bruxaria, e aí já se acha assim o supra-sumo sacerdote, né? A gente vê muito isso, é muito comum as pessoas começarem, às vezes até não sabem muita coisa, mas elas já põem logo o título na frente, que é sacerdote, ou que ela tem tantos anos da arte, às vezes até mente, né? Às vezes até mente o tempo que tem na arte, para dar uma credibilidade, né? Para se fazer importante. E a grande lição no caso do mago, que é também uma grande lição para aqueles que buscam o sacerdócio na arte, cara, entender que você está aprendendo e que você vai ser um aprendiz assim pro resto da sua vida, das suas vidas, né? Você precisa realmente ter orgulho de quem você é, de tudo aquilo que você aprendeu, mas você tem que baixar a bola aí e entender que você tem muito arroz e feijão para comer antes de se intitular um sacerdote, porque ser um sacerdote, de novo, repetindo, não é você simplesmente passar conceitos formais e montar um material bacana e passar para as pessoas e escrever coisas lindas, né? Ser um sacerdote é ser o instrumento dos deuses, ser o hierofante, né? Ser aquele que traz a luz e a sombra para a vida daquelas pessoas que caem na mão de um sacerdote. Esse é o verdadeiro sacerdote, né? E o hierofante no negativo, a gente pode ver que às vezes uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de questões espirituais, nem sempre, é muito incrível isso, né? Nem sempre uma pessoa que tem uma gama de conhecimento e de vivência mágica, nem sempre ela é realmente tocado pelos deuses de verdade, né? A gente vê muitos sacerdotes, sumos sacerdotes, sumas sacerdotisas, então pessoas que de fato, em algum momento da sua vida, ela de fato tocou os deuses, né? Ela de fato acessou mistérios, ela de fato entrou nas grandes questões profundas da arte, mas não sei, em algum momento ela deve ter se perdido, e geralmente isso acontece por causa da vaidade, e essas pessoas se tornam, na verdade, um câncer na arte, né? Porque ela vai se valer de muitas coisas que ela aprendeu e às vezes vai prejudicar pessoas, e às vezes vai prejudicar muito pessoas que até chegam para ela, né? Chegam no caminho dela buscando conhecer os mistérios, e ela acaba prejudicando essas pessoas. Então é muito sério, muito perigoso realmente isso, né? Um grande amigo meu que já partiu aí pro País de Verão, ele dizia que uma pessoa que tem conhecimentos espirituais, né, conhecimentos de doutrinas, conhecimentos práticos, né, conhecimentos de certos mistérios, não significa necessariamente uma pessoa desperta, uma pessoa verdadeiramente iniciada, né, em toda a gama de mistérios que existe aí na arte. E isso é bem verdade, né? Não confundam as pessoas que têm um conhecimento muito grande com verdadeiros iniciados e iniciadores. Outra carta também que a gente pode fazer essa relação muito forte é a sacerdotisa, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui bastante, então a gente vai dar só uma pincelada nela, porque eu não poderia deixar ela de fora, né? Porque eu gosto muito dessa carta. A sacerdotisa, ela também tem a ver com o sacerdócio, né? Ela, assim como o hierofante, embora a gente, entendendo o contexto histórico do tarô, a gente tenha visto até um certo abafamento da sacerdotisa em determinados aspectos dela, mas ela, assim como o hierofante, ela também é para trazer os conhecimentos mistéricos de luz e sombra, muito claras. No Eight, você tem as colunas, né, a coluna escura e a coluna clara, que simboliza também trazer essas luzes e essas sombras à vida das pessoas que buscam aprender junto com essa sacerdotisa, né? E ela, da mesma forma que o hierofante, ela também pode se tornar aí um câncer, né? Um desserviço para a arte, quando então ela se veste com seu grande sacerdócio, grande entre aspas, gigantescas,
ela se veste com aquele sacerdócio e tal, e aí você fala, nossa, que mulher maravilhosa, nossa, que coisa fantástica, caramba, como ela escreve bem. E na verdade, quando você vai olhar, é uma pessoa que ainda tem muito que aprender ainda, né, que realmente às vezes até acessou alguns mistérios, mas ela esqueceu grandes lições que os deuses têm para mostrar pra gente. Um arcano também que tá muito ligado, que nossa, eu vejo uma relação muito forte com a arte, com o sacerdócio, é o eremita, né? O eremita, ele é um arcano que ele tá muito ligado com a introspecção, a meditação, as questões da ancestralidade. Isso é muito forte na arte, né? No meu caminho, particularmente, eu trabalho muito com a questão da ancestralidade. E o eremita, ele, nossa, ele é aquele que leva a luz, né? Ele vai ele vai buscando, ele vai caminhando e levando sua lanterninha e iluminando o caminho dos outros que vêm atrás dele, né? E também dos que vão à frente, de certa forma. Ele é aquela pessoa que já não tá muito... Ela já passou da fase de querer ser alguém importante, né? Na verdade, não que isso tenha no Hierofante. Eu quero deixar muito claro para vocês que o Hierofante, ele até vem assim nas cartas com a roupa, né? Com aquela opulência. Essa certa opulência, ela tá significando o quê? Que ele é reconhecidamente um sumo sacerdote, né? Ele possui um título. Em contrapartida, o eremita, ele também é um sumo sacerdote. Só que aí ele já se reveste de um anonimato. Eles são aqueles grandes mestres que na verdade não são nem um pouco midiáticos. Eu gosto muito de fazer essa relação. Eu conheço grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas, e que na verdade não tem essa pegada midiática, né? Mas que em sua vida, no seu trilhar, são grandes exemplos. O que também não significa que pessoas que são midiáticas também não tenham isso muito forte que o eremita tem, né? Ela pode ser uma pessoa midiática, mas ela mostra lá no seu dia a dia. Eu acho que isso é uma grande lição do eremita, e é o que eu falei pra vocês. Observem a vida dos sacerdotes, né? Se essas pessoas realmente elas se voltam pra dentro, ou se é algo muito só exterior, né? Algo muito de cenário. Um outro arcano maior também, que eu gosto de fazer essa relação, mas assim, eu vou falar muito assim, geral pra vocês, é o enforcado, né? O enforcado é outra carta que também, por toda a conotação cristã, às vezes coloca o enforcado, a gente coloca a figura de Jesus Cristo crucificado, sacrifício e tal. Mas, na verdade, o enforcado, ela é uma carta que fala muito de devoção, de entrega, né? E de renúncia de certas coisas em prol de algo maior. Então eu vejo muito que o caminho do sacerdote, da sacerdotisa na arte, ela tá cheio de sacrifícios, de renúncias e de entrega, e de devoção, e de vocação. Eu venho dizendo aqui nesse vídeo pra vocês, as pessoas elas têm a tendência de querer ser, mas só pra colher os louros, né, se é que existem, mas querer, a massagem no ego, assim, ai que gostoso, tem gente que me admira, tem gente que, nossa, cara, que gosta de que eu falo e tal. Mas na verdade, ela só quer esses louros, ela não entende qual é o ônus, né? Qual é o dever também, não só o ônus, mas qual é o dever dela. E quais são as consequências de ser um sacerdote? Gente, ser sacerdote, cara, é muito sacrificante, né? Nossa, é cansativo, porque assim, quando a gente tá no começo, tudo muito alegre, tudo muito festivo, que delícia, vamos fazer um sabá, vamos fazer uma reunião de círculo. Nossa, mas depois começa a cansar, gente, começa a cansar, e aí que vem, né, a questão da renúncia, do sacrifício, né, e de você estar lá por algo que é maior. Né? Algo que é muito maior do que a gente mesmo. Então essa carta está realmente muito ligada ao sacerdócio. E essa carta fala da voluntariedade. E exatamente isso, você é um sacerdote porque você assim quis, você assim buscou, você assim foi atrás, estudou, se trabalhou, buscou suas curas para que assim você fosse. E assim é, né? Então, nenhum sacrifício do enforcado vem assim porque, eu sou obrigada. Não, você não é obrigada. A qualquer momento você pode deixar tudo isso de lado, né? Não existe esse tipo de obrigação dentro da arte. A qualquer momento você pode deixar o caminho. E também, né, a gente pode fazer uma relação com os reis e rainhas dos arcanos menores do tarô. Os reis e as rainhas dos arcanos menores do tarô, eles descrevem muito esses grandes líderes que são os sacerdotes e as sacerdotisas. Cada naipe dos arcanos menores corresponde a um elemento. Então você tem lá terra, que é ouros,
espadas, que é ar, copas, que é água, e paus, que é fogo. Paus e espadas, em alguns arcanos, em alguns decks, você vai ver uma inversão disso. Mas no geral é isso, tá? Ouros, espadas, copas e paus. Ou seja, terra, ar, água e fogo. E é muito legal de você ver isso, porque os sacerdotes, as grandes sacerdotisas, que são os reis e as rainhas, né, no meu modo de interpretar o tarô nessa linguagem, você vê características, né? Então você pega assim, por exemplo, uma rainha de ouros, né, que seria uma sacerdotisa ligada à terra, né, muito parecida até com a imperatriz, que está muito ligada à terra, à matéria, ao corpo, à fertilidade, à grande mãe. Então, geralmente são mulheres que estão muito ligadas à questão do feminino. O rei de ouros, né, também é muito ligado, então lembra muito também o imperador, né, que também a gente podia até ter mencionado aqui como um grande sacerdote, né, aquele que leva o seu clã, que concretiza as coisas, que concretiza na vida daquele postulante o sacerdócio. Isso também é a grande lição do imperador. E aí a gente faz outras relações aí, que eu deixo até aberta para vocês, né? O rei de espadas, né? E a rainha de espadas. Geralmente a rainha de espadas já é aquela sacerdotisa mais, né? Mais firme, aquela, né? A voz dela, aquela coisa forte. A rainha de copas, né? A rainha de copas, ela tá muito ligada à água, né? À lua. O rei de copas é aquele sacerdote, né? E até por ser o sacerdote, é até uma obrigação dele, ele já não está mais preocupado com se vão achar isso, se vão achar aquilo, né? Se ele é esquisito porque ele celebra uma deusa. Ele já passou disso há muitas léguas, né? Então, os reis e as rainhas, a gente dá para fazer essa relação muito forte, assim, entender o caminho sacerdotal dentro dessas cartas da corte é muito bacana. E com relação a tudo isso, eu queria deixar muito claro, tanto nas questões dos reis, das rainhas, dos arcanos maiores, especialmente o hierofante, a sacerdotisa e a imperatriz e o imperador, que ao mesmo tempo que você enxerga nessas cartas figuras sacerdotais muito fortes, vocês também enxergam a figura dos deuses, né? E isso é um grande mistério muito bacana da gente pensar, sabe? E falar, cara, aí reside um grande mistério, né? Porque nós somos os deuses também, né? Nós somos os deuses. Estamos aqui aprendendo, né? Enfim, pensem sobre isso, né? Nós somos os deuses e todo sacerdote, sacerdotisa é também um deus. Mas a gente tem que trilhar um caminho muito grande aí, muito, né, de muitas vidas e muito aprendizado para compreender isso de verdade, né? Não teria palavras para descrever isso e na verdade seria apenas um pedacinho desse mistério maior, né? De um desses mistérios maiores aí que a gente encontra no tarô. E com relação a isso também, se a gente for pegar a carta ao mundo, né? Ou também a carta da temperança, primeiro falando da temperança, é a gente se fundir com esse sagrado, com esse divino, né? Quando a gente se funde a isso, então a gente tem muito mais a noção é muito mais forte de que nós somos deuses, né? De que nós estamos aprendendo aí a ser realmente deuses. E aí quando a gente consegue, então a gente é o próprio mundo, né? Na verdade, o próprio universo. Bom, é muito complicado falar disso pra vocês aqui e a gente, eu espero que vocês reflitam sobre essas palavras e é isso aí, gente. Continuem trilhando o caminho para aprender a serem sacerdotes, sacerdotisas reais, de verdade, não de mentirinha, né? Enalteçam os seus ancestrais, enalteçam as pessoas que realmente te ensinaram alguma coisa válida, não só te ensinando o que significa isso ou o que significa aquilo na arte, mas pessoas que te ensinaram a serem curadores, a serem pessoas que vão transformar vidas, que vão transformar as suas próprias vidas, né? E que vão levar isso adiante, ok?
Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.